avançando então para a lição do domingo, o texto base é o Salmo 78. Este salmo é um salmo muito interessante. Aqui na minha Bíblia, ele aparece tendo como título A Providência Divina na História do Seu Povo, que eu estou usando aqui a versão Almeida atualizada e corrigida, e traz aqui como subtítulo Salmo Didático de Asaf. Eu gosto dessa expressão salmo didático, ou seja, era um salmo, destinado a ensinar o povo de Deus por meio de letra e música. Neste salmo, que é o segundo maior do saltério, o único salmo maior do que o 78, nós sabemos, é o Salmo 119. E neste salmo, Asaf relembra os grandes feitos de Deus ao longo da história do povo de Israel, e ao mesmo tempo em que ele relembra a fidelidade, a misericórdia, a compaixão e os grandes feitos de Deus por seu povo no passado, ele lembra também, e esse é um dos objetivos do Salmo, para que o povo não se esquecesse disso, a maneira como o seu povo no passado havia sido rebelde, havia pecado contra Deus, havia se afastado dos caminhos do Senhor e por sua atitude, por consequência disso, experimentava o desprazer, a tristeza, as consequências de se afastar de Deus. Muitas vezes, irmãos, e essa é uma ideia que é importante que a gente tenha muito clara, não é que Deus enviava castigo. Algumas vezes, Deus se manifestava com juízos punitivos, mas na grande maioria das vezes, Deus apenas assistia o povo sofrer as consequências de suas próprias escolhas por terem se afastado do Senhor. E Deus lá, em Deuteronômio, várias vezes Moisés apela para o povo: escolham a vida para que vocês vivam. Se vocês andarem nesse caminho, vai acontecer isso, todas as boas coisas, mas se vocês se afastarem de Deus, vocês vão experimentar essa consequência. Salomão, na dedicação do templo, na oração da dedicação do templo, a mesma coisa. Se este povo permanecer fiel, obediente, as bênçãos são essas, mas se esse povo se afastar dos teus caminhos, então essas serão as consequências. Mas mesmo assim, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se arrepender, se humilhar e orar, então Deus vai atender o povo novamente. E essa foi a métrica. Então, todas as vezes que o povo caía em pecado, se afastava, sofria as consequências, a lição chama isso de ciclo da rebelião. Aqui no primeiro parágrafo aparece aqui 7 passos. O povo se afastava de Deus, experimentava as consequências do seu afastamento na forma de uma invasão de um povo mais forte, que anteriormente estavam impedidos pela comunhão desse povo com Deus, pela proteção de Deus, mas ao se afastarem de Deus, perdiam a proteção de Deus. Lá sofrendo os juízos, as maldades do povo que havia invadido a terra, eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, o Senhor os ouvia com misericórdia, com compaixão, libertava o povo para que novamente o povo viesse e fizesse coisas piores, e assim esta foi a história. Durante séculos, centenas de anos, Deus teve compaixão do seu povo, começando ali no tempo dos juízes, depois no tempo da monarquia, até que, diz o livro de 1 Crônicas 39, até que não houve, verso 38, 15, 16, não houve mais remédio, não teve mais jeito, não teve mais remédio. Deus teve misericórdia, centenas, séculos, mais de milhares de anos passando ali, e o povo se afastando de Deus, provocando o desprazer de Deus. Alguns textos são mencionados aqui para que pudéssemos ter essa compreensão. Eu vou apenas mencioná-los, não há tempo para que nós pudéssemos fazer a leitura, mas esses versos são o 7 e o 8, o 17, 18, 19, o 21 e o 22, o 31 e o 32, o 34 e o 35. Eles relatam, eles ilustram bem
essa dinâmica, né? Esse ciclo esse ciclo da rebelião. Então o verso 38, essa grande declaração de Deus, vou usar o texto que nessa versão, na Nova Versão Internacional: contudo ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Interessante que aqui na versão Almeida que eu estou utilizando, Deus diz assim, olha, muitas vezes desvia a sua ira e não demonstra toda a sua indignação. Muitas vezes, mesmo nas ações de repreensão de Deus, Deus não usava toda a sua ira, todo o seu poder para castigar, porque o propósito de Deus era ter o seu povo de volta, era despertar arrependimento. Logo, no primeiro parágrafo, abaixo da pergunta 1, o autor escreve o seguinte: amor e justiça estão interligados. A ira divina, e essa é a ideia central de toda a lição, a ira divina é a resposta adequada do amor contra o mal, pois o mal sempre causa sofrimento a quem Deus ama. Não há nenhum caso nas Escrituras em que Deus tenha ficado irado de uma forma arbitrária ou injusta, como nós mesmos muitas vezes, por tão pouca coisa, por coisas mínimas, nós ficamos. Aqui no Brasil, e é possível que em outros países onde se fala o português, na África, na Europa ou em outras partes do mundo, essa expressão não tenha sentido. Mas aqui nós dizemos assim que as pessoas muito nervosas, muito irritadas, elas têm pavio curto ou não têm pavio nenhum. Aquele cordãozinho ou um fio que está ligado a uma bomba, a alguma coisa para explodir. Então, ou a pessoa não tem pavio, ou seja, a bomba já explode de uma vez, ou tem um pavio muito curto, ou seja, queima muito rápido e explode. Aqui a lição está nos dizendo que Deus não tem pavio curto. Deus tem uma longa paciência, e no fim, longanimidade é isso, é longo ânimo, é longa paciência. Deus é misericordioso, é compassivo. Então, esta é a ideia central. Quando Deus manifesta a sua indignação, a sua ira, o seu desprazer pelo pecado, ele o faz com propósitos salvíficos, com propósitos de salvação. Dessa maneira, nós pomos aqui um ponto final na lição da segunda-feira.